Então, pessoal, eu vou explicar para vocês esse programa que a gente vai trabalhar, a gente vai aprender a usar agora para fazer o próximo trabalho. E na sequência eu vou explicar o trabalho que vocês têm para desenvolver. Então, eu postei no Moodle essa tabelinha. É um programa que funciona em cima de uma tabela do Excel. Ele se chama Reverb, é bastante simples. E como eu expliquei na aula, no vídeo anterior, ele serve para a gente estimar o tempo de reverberação dentro de uma sala. Eu demarquei em amarelo todos os campos que a gente tem que observar e são editáveis, tá? Quando no vídeo que eu explicava o tempo de reverberação, eu falei que a gente tinha que cuidar quando a gente buscava o tempo ideal, tinham várias tabelas lá, vários gráficos, né? E tinha uns que referenciavam 500 Hz, outros referenciavam 1000 Hz, e é aqui nessa tabela que a gente tem que ter o cuidado. Se eu escolher o tempo de reverberação por espaço numa das tabelas que demonstra 500 Hz, eu vou escolher o meu tempo de reverberação nessa coluna verde, por exemplo. Tá? E aqui embaixo ele vai me dar a resposta. Se eu escolher um gráfico daqueles que faz 1000 Hz, vai ser essa coluna azul, aqui embaixo vai me dar a resposta. E lembram que eu falei do Sabine e do Earing? Nós temos os dois caras aqui. Eu deixei marcado aqui o Sabine, porque é o que mais a gente vai usar, porque as fórmulas dele são mais simples. E aqui a gente tem no gráfico, aparece o tempo de reverberação do espaço, o vermelho é o Sabine e o verde é o Earing. Tá? Então, vou mostrar para vocês o que é editável aqui, o que a gente tem que fazer. A gente primeiro vai começar a colocar, vocês vão fazer o trabalho do quarto de vocês, ou de um compartimento da casa, depois eu dou mais parâmetros, e a gente vai colocar aqui largura, comprimento e altura do nosso compartimento. Digamos que eu vou medir um quarto que tem 3 metros de largura, de comprimento, quer dizer, por 3,5 de largura, e o pé direito é de 2,80. Assim. Vocês viram que conforme eu vou mexendo, vou botar aqui 2,6. Vocês vão vendo que quando eu dou Enter, ele já corrige as duas linhas aqui. Tem sempre uma diferença, vai sempre ter uma diferença entre o Earing e o Sabine, que são fórmulas diferentes. Mas conforme eu edito aqui, o volume, vocês viram, eu falei na aula lá que ele é diretamente proporcional à mudança do tempo de reverberação. Então, se eu aumentar aqui para 4, eu vou aumentar o volume, ele aumentou automaticamente o tempo de reverberação. Tá bom? Aqui no material, eu vou escolher um número, eu vou colocar só um número correspondente a essa lista que eu tenho aqui embaixo. Tá? Esse aqui são os números que eu vou colocar lá em cima. Digamos que eu tenha dentro desse meu compartimento uma janela de vidro comum. Tá? Aqui estão os alfa-sabines de cada uma das frequências desse vidro comum, testados em laboratório. Cuidado que esses aqui são campos editáveis, tá? A gente não deve mudar, a não ser que eu mude, que eu pegue num laboratório um dado que eu tenha de todo o material, daí eu vou editar. Tem esses campos aqui embaixo que eles são editáveis para vocês colocarem o material que vocês quiserem. Só que muitas vezes a gente precisa de mais do que esses 4 aqui, então eu digo que para geralmente pegar aqui tipo um compensado, alguma coisa dessa aqui que não está sendo utilizado, edita aqui o campo do tempo de reverberação do alfa-sabine, aliás, de cada das frequências, tá? Mas voltando lá, digamos que eu tenha então uma janela de vidro comum, é o número 34. Eu posso deixar demarcado aqui o 34 para lembrar que eu usei vermelho e vou botar aqui o número 34. E aqui nessa outra coluna eu tenho a área, então vamos botar que eu tenho uma janela de 2 metros quadrados, tá? Coloquei lá 2 metros quadrados. Isso aqui tudo ele se auto-preenche, tá? Não precisa preencher. Vamos ver agora o que tinha mais aqui. Eu tenho parede lisa e pintada, número 35. Vou botar o número 35, vamos botar que eu tenho, sei lá, estou chutando, tá? 75 metros quadrados de parede. Vou lançando. E assim eu vou colocando para cada um dos materiais. Aqui não tem muitos materiais, tá? Tem essa quantidade de materiais que são muitos acústicos,
tem vidro, piso de madeira, piso de concreto. Vocês vão encontrar muitos materiais no final do polígrafo. Lá tem todos da NBR. Tá? Podem tirar de lá, só tomem o cuidado que o que vocês editarem, não mudem esses números aqui, tá? Eu já vi o pessoal pegar um número, porque vocês pegaram no polígrafo lá, ele tem um número antes, que é um número da NBR. Cada material tem o seu código, o seu número, é um número da NBR, não deve ser mudado esses números que estão aqui, tá? Senão corrompe a forma. Então vocês vão colocar lá o número 40, né? Editei lá o material, botei o número 40, boto a metragem, parará, e aqui eu vou editar meus valores. Ok? Assim vocês vão fazendo para cada material que vocês encontrarem no compartimento que vocês estão fazendo no projeto de vocês. Importante, as pessoas, o corpo das pessoas absorve muito. Então a gente tem que ter muita atenção aqui. Se eu tenho um quarto, 2 pessoas no quarto, 1 pessoa no quarto, eu tenho um auditório, 144 pessoas. Ó, olha a mudança de comportamento só pelo corpo da pessoa. Tá? Então vamos botar de novo 1 pessoa porque é um auditório. E aqui ele vai me dar o comportamento do tempo de reverberação em todas as frequências. Ó. Então, os materiais que eu tenho, claro que eu não botei ainda nada de laje, né? Faltando muito material, mas olha como é que está o comportamento desse espaço. Ele está pouco absorvente nas baixas frequências e ele começa a ficar absorvente, né? Começa a ter um tempo de reverberação maior para os agudos. Então, minto, ao contrário. Ele tem um baixo tempo de reverberação aqui nas baixas frequências e tem um tempo de reverberação aqui nos agudos, ou seja, está me dando indicativo de que eu preciso material absorvente para absorver os médios e os agudos. Tá? Então eu vou ter que escolher materiais, por exemplo, como eu sei que as espumas, né, absorvem bastante. Ó, aqui as espumas, tá? Ó, elas têm um desempenho legal a partir dos 500 Hz, 0,85, aqui tem 1, 0,90. Então, esse número 8, a espuma lisa 45 mm, 8. Número 8, eu vou colocar aqui, número 8. Ó, botei 20 metros quadrados de espuma dentro do ambiente, forrei um monte de espuma, baixou bastante o tempo de reverberação. Só que eu ainda não sei, ó, eu posso ver que o meu tempo, o Sabine, em 500 Hz deu 0,23 segundos, a sala ficou super seca, e no IR em 27. Foi demais. Vou botar 5 metros para ver o que acontece. Mudou um pouco, ó, já aumentou. 0,6, já está um tempo de reverberação, a sala ainda está seca. Né? Na verdade, é só isso que a gente tem para fazer nessa tabelinha. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um trabalho. Eu vou mostrar então para vocês aqui esse trabalho que foi feito por uma aluna no ano passado. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão medir o quarto de vocês, um compartimento da casa. Optem por algum espaço que tenha pouco mobiliário. Vamos lá, vamos ver. Ela mediu aqui esse quarto, então mediu parede, você tem que medir tudo que tiver dentro desse espaço, todas as superfícies que estão em contato com o ar, a cama, janela, o armário, tudo. Aqui ela está mostrando a planilha do tempo ideal da reverberação, então ela, né, pegou lá sala de conferência, que é um espaço para palavra, a gente não tem as áreas residenciais, né? Achou o volume que tem o quarto, mediu o volume, então como ele deu menos de 30 metros quadrados, a gente vai usar o que tem mais baixo, né? Se for uma sala, por exemplo, um home office, alguma coisa pode usar outra, mas ali pegou 30 metros quadrados, que deu uma resposta de reverberação de 0,4 segundos. Tá? Então a gente vai trabalhar com esse objetivo de 0,4. Vocês vão fazer um antes e um depois, então vão pegar tudo que vocês levantarem e vão colocar os materiais aqui na planilha, né, cada um das metragens, vão olhar a resposta do tempo de reverberação ali, que deu 0,78 segundos, se não me engano. Ó, podem ver que ele deu uma resposta
já nos graves aqui acima do 0,4, então ela tem que absorver tanto as baixas quanto as médias frequências e as altas frequências também, né? Tem que achar material bom para as três faixas. E vocês vão escolher, né, aqui na tabela, vão dar um print, demarquem os materiais que vocês estiverem utilizando, para eu saber o que vocês usaram. Caso aqui pegou uma espuma, né, uma chapa afastada da parede aqui uns centímetros, que funciona como painel reverberante, dá uma resposta aqui nos sons mais graves, a espuma nos mais altos. E daí, depois que vocês chegarem, vão lançando material, quantidade de material, né, com cuidado de não ser muito material, né, tentem não botar tipo, toda uma parede com o mesmo material, tentem usar uma mistura. E aí vão chegar aqui no resultado. Quando chegar perto do objetivo de vocês, dela era 0,4, do que 0,35, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá de bom tamanho e então chegou no objetivo que a gente queria para isso. Um cuidado que você tem que ter na hora de fazer as medições dentro do compartimento é o seguinte, por exemplo, olha a cama aqui, tá? A cama não é a medida que a gente tem só em planta baixa, né? Largura e comprimento. A gente tem esses lados aqui, ó, o topo, as duas laterais, né? Tudo isso é tecido, é material que está em contato com o som dentro do ambiente. Então, todo esse material que tiver, todas as superfícies do material que está em contato com o som tem que ser medidas, tá? E da mesma forma, descontadas as medidas que não estão expostas, como por exemplo a cama, né? O piso dela não está exposto, porque o tecido está chegando aqui todo ele tapando a parte do piso, e a mesma coisa vale para a parede onde está encostada a cabeceira. Então eu vou descontar, ó, em planta, vou contar essa área de piso toda e descontar a área que a cama está tapando. Mesma coisa vai valer para como eu falei, a cabeceira da cama, né? Vou botar lá se é couro, se é madeira, etc. Escolher o material dela e retiro aquela superfície ali, aquele quadrado, aquele retângulo, do total da minha parede, né, que está exposta. A mesma coisa vai valer para o armário, para o guarda-roupa, né? Vou descontar toda essa parcela aqui da superfície, da lateral. O piso dela também eu vou descontar aqui, o piso, só não vou descontar o topo porque o teto, porque ela fica afastada do teto, tá? E, enfim, bom, a mesma coisa vale para a mesinha, né? A área de piso toda, então, que eu tiver ali, por exemplo, eu vou descontar o armário, né? Não está exposto, não vou contar, então o piso acaba sendo só essa parte aqui, ó, que eu consigo enxergar e que, né, a mesinha, por exemplo, eu conto aquela borda ali, conto a lateral dela, a parede ali embaixo dela está exposta, né, porque ela é vazada, então aparece. Que mais? Bom, é bem simples, né? É por aí que vocês vão fazendo. Então eu vou postar essas instruções lá no Moodle e a gente vai ter um dia de entrega e acho que 1 ou 2 aulas de assessoramento para tirar as dúvidas que vocês venham a ter eventualmente, tá bom? Um abraço. Aqui que foi feito no ano passado, tá? O trabalho que vocês vão fazer é medir um compartimento da casa de vocês. Optem por um compartimento pequeno, fácil de medir, que não tenha muito mobiliário. Quanto mais mobiliário, mais difícil, mais complexo vai ficando. Por quê? Vocês vão fazer um desenho rápido, assim, não precisa ter escala nem nada, mas vão fazer um desenho desse compartimento. Aqui lembram que eu mostrei na aula passada, ó, esse aqui é o tempo ideal de reverberação em 500 Hz. Tá? Então, a gente, como não tem aqui um dormitório, uma sala, a gente vai usar espaços que têm relação com a palavra. Então, aqui a aluna pegou uma sala de conferência, como se fosse um auditório. Ele parte de 30 metros cúbicos. Eu não sei se o quarto de vocês, o espaço vai chegar a 30 metros cúbicos. Se não tem 30, usem 30. Tá? Se tem abaixo disso, usem aqui a escala menor. Então ela foi lá, pegou 30 metros cúbicos na sala de conferências. O tempo de reverberação ideal deveria ser 0,4 segundos. Tá? Então, ficando muito próximo desse 0,4, a gente tem uma inteligibilidade, o espaço vai estar agradável para a palavra. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir todo o quarto e vão fazer um antes e um depois. Vão lançar todos os materiais que vocês têm. Tá? Aqui o antes. Ó.
Então ela lançou lá todo o material. Agora, não vou lembrar o que é o 32, 35, deve ser aquilo, a janela, a parede, quantidade de alvenaria, né, todos os materiais que ela tinha. E deu, ó, 0,79 em 500 Hz. E ela já sabia ali, ela pesquisou, viu que tinha que ficar 0,6, né, tinha que baixar um pouquinho. Então o que ela fez? Ela acrescentou um pouco de material e foi para 0,35, até abaixou demais. Deixa eu ver quanto que era que ela tinha que fazer lá. 0,4, 0,4, tá. Ficou em 0,35, ela chegou perto, então tá bom. Não precisa chegar no 0,4, né? Pode ser um pouquinho ali, ficar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. É porque é difícil ter esse controle muito preciso, até porque o nível de precisão desse programinha vai depender muito do nível de precisão das medidas de vocês, né? E vocês viram que tem várias formas de medir, com os microfones, com os decibelímetros, aqueles integradores, fica muito mais perfeito o trabalho. Isso é para a gente ter uma estimativa, para não partir do zero, assim, do escuro, no projeto. Tá? E depois, isso tudo ela foi dando print do programa, tá? Pode ser também, só organizem assim num Word, depois salvam um PDF e me mandam. E aqui eu sempre peço para vocês demarcarem os materiais que vocês usaram, para eu ter a referência. Tá? Então ela acrescentou, ó, chapa perfurada, espumas. Tá? Esse trabalho que foi bom, tá bem completinho, tem um antes, tem um depois, tem a plantinha baixa, tem o tempo, qual é o tempo ideal de revibração, podem usar qualquer uma das tabelas que eu passei para vocês, lá os gráficos, tem todos eles no polígrafo. E como é que vocês vão fazer essa medição? Vocês têm que pensar que o som ele vai bater nas superfícies. E a gente tem que ter medido, tem que estar realmente medido e colocado aqui na planilha todas as superfícies que têm contato com ar. Então aqui, por exemplo, quando ela mediu a cama, não é só a vista em planta baixa. Não é só medir a largura, o comprimento da cama. Tem que medir essa parte aqui que é tecido, a lateral dela toda que é tecido. A mesinha, ela tem tampo, ela tem lateral, ela tem uma espessura de madeira. Tudo isso tem que ser medido. O guarda-roupa, por exemplo, né? O guarda-roupa é mais fácil. Tem a frente e tem a lateral. Se ele estiver encostado no teto, vocês descontem aquela medida do teto, porque não está em contato com o ar, né? Descontem aquela parcela do piso. Então, essa superfície, por exemplo, aqui, essa área onde está o armário, eu desconto o piso e desconto o teto se ele estiver encostado. No caso dela aqui tinha uma frestinha, ó, então não descontou o piso porque o ar entra aqui e tem contato com a laje, ali, com o forro dela, então ela não descontou essa área. A mesma coisa a cama, ó. Por exemplo, se a cama é aquele tipo de cama box que encosta até o chão, como ela representou, ou se ele tem uma colcha que encosta até o chão e aquela parte, essa parcela do piso não está aberta, não está exposta, eu desconto essa área de piso. Tá? E contabilizo as laterais, a parte de cima, o outro lado. A cabeceira, a mesma coisa. A cabeceira, se fosse um material estofado, eu descontaria dessa parte toda da parede essa parcelinha aqui da cabeceira que encosta nela. A gente vai ter, eu vou lançar agora no Moodle a data da entrega, a gente vai ter algumas aulas para assessorar e para tirar essas dúvidas. Né? Provavelmente na hora que vocês estiverem medindo vão ficar dúvidas. Tem coisas pequenas assim que não precisam aparecer, tá? Por exemplo, quando tem uma janela e tem aqueles puxadores, né? Quem tem a persiana aquela de PVC ou de alumínio, que tem aquela tira que a gente corre, puxa ela para subir e descer. Esse tipo de detalhe muito pequeno não precisa aparecer, né? Interruptores, tomadas, coisas pequenas assim, é um preciosinho muito grande para esse exercício, tá? O que eu quero? Mobiliário grande, mobiliário básico. Né? Mas até digo, pessoal, assim, um split, como tem dentro, também desconsidera, né? Você queira, se acha ali rapidinho, consegue encontrar a medida dele, coloca como plástico, pode ser. Atenção, porque cadeiras, poltronas, tudo isso não precisa medir a superfície delas, elas já têm ensaiadas lá nas tabelas da NBR, que está no fim do polígrafo, a unidade. É que nem pessoa, a gente não mede a quantidade de pele da pessoa, a gente bota a unidade, uma pessoa, duas pessoas. Poltronas e cadeiras é a mesma coisa, tá? Uma unidade, duas unidades.
Cama, talvez vocês não encontrem cama, vocês vão ter que tratar ele como um material, uma colcha, um material fofo que tenha nas tabelas. Nem tudo a gente encontra, alguma coisa a gente tem que usar parecido. Né? Eu acho que é isso, não sei se eu deixei passar alguma coisa. Eu vou postar de novo mais material complementar lá no Moodle e a gente se encontra nos horários das aulas para tirar dúvidas, ok?